Olá, meus queridos! Se liguem aqui em mais uma aula com a professora Alciele Nobre, mais uma aula de redação. E o tema de hoje é o aumento dos problemas de saúde mental dos jovens brasileiros. Então é sobre este tema que nós vamos discutir hoje na nossa aula. Então fique aí, fique ligado em mais uma aula com a professora Alciele Nobre. Pronto. Vamos discutir aqui essa questão porque, na verdade, quando se fala em redação, em dissertação argumentativa, nós precisamos estar bem atentos aos problemas sociais que acometem a população brasileira. E a saúde mental dos nossos jovens é um problema muito comum, tá? É um problema muito assim, e que vem crescendo, o que é preocupante, sobretudo por conta dessa faixa etária. Então é interessante pensar num texto, dentro de um contexto, imaginando essa juventude. Imaginando essa juventude no sentido de que há uma ideia contraditória porque nós logo pensamos que o adolescente é aquele indivíduo cheio de alegria, de expectativas, de visão de futuro. Então nós não imaginamos um adolescente depressivo, mas é uma realidade. E esse é sim um problema. Então, observem que vem aumentando estes casos. É intrigante saber que muitos adolescentes estão com problemas mentais e nós percebemos aqui esse crescimento dos jovens cada vez mais comum jovens com algum tipo de transtorno. E esses transtornos vêm comprometendo a saúde mental deles. E são casos bem comuns de depressão, casos estes que acontecem na adolescência, mas que acontecem também na infância, né? É uma coisa estranha a depressão infantil, mas aí é algo assim de se considerar. Diante disso, nós já observamos o tema com uma certa tristeza, né? A gente começa a se envolver com o tema de modo a participar, porque é até interessante isso acontecer, porque a tese precisa ser construída. E a tese precisa se alinhar à exposição do meu pensamento, do meu ponto de vista acerca dessa questão. Posso dizer aqui que essa realidade precisa ser alterada? Que esse crescente aumento de jovens com problemas mentais precisa ser coibido? Esse aumento precisa ser coibido? Sim. Por quê? Porque nós estamos diante aí de um problema que acomete a vida do indivíduo este que está em formação psíquica e social. Olha só, o primeiro ponto que justifica a ideia que eu trouxe aqui como ponto de vista, afirmando que essa realidade precisa ser alterada. Porque nós estamos diante de jovens que estão em formação. Uma formação psíquica e uma formação também social. Segundo ponto, que problemas mentais, que transtornos, depressão, tudo isso que acometem aí os nossos jovens, isso é um problema de saúde pública. É um problema, não é um problema apenas individual, é um problema também social. Então, planejando esse texto, organizando as ideias desse texto, eu pego essas duas ideias e monto 2 parágrafos. Inicialmente eu vou desenvolver um ponto aqui que vai destacar esse problema na vida individual desse jovem, talvez no tocante mais próximo aí de sua família, dentro da instituição escolar. Então, a primeira ideia é fundamental destacar aqui que declarar que a adolescência não é uma fase fácil, né? Algumas pessoas até dizem assim, é besteira, não é. A adolescência não é uma fase fácil. Professores e principalmente a família precisa ser muito sensível a isso. Não é uma fase fácil porque nós estamos diante de um contexto de mudanças corporais em virtude dos hormônios, um contexto de insegurança, um contexto de conflitos. E dentro desse contexto nós temos uma extrema cobrança. Eu não falo apenas uma cobrança externa, mas uma cobrança interna desse jovem com relação aos estudos, com relação ao seu futuro. Se nós formos destacar as meninas
As meninas, elas acabam tendo digamos assim, um sofrimento maior, em virtude da ditadura da beleza, do padrão de beleza, dessa questão existencial mesmo, que vai comprometer. Então, nós temos pontos aí que, quando se unem, quando estão aí relacionados, muito comprometem a vida desses jovens, sem contar que é na juventude que nós temos a maior ocorrência do cyberbullying, que é um problema social que afeta esses jovens. Então, diante desse contexto problemático, há ainda o preconceito. Quantas e quantas famílias não reconhecem nos seus filhos problemas assim? É muito difícil a família perceber neste adolescente de 12 anos, de 13 anos, indícios de uma depressão, indícios de um transtorno, de um problema mental. Vai dizer que é da fase, vai dizer que é besteira, vai dizer que passa e pode não passar, se não houver tratamento adequado. Então, há uma família que muitas vezes ignora, mas há também um preconceito, porque infelizmente ainda é um tanto assim, o preconceito que as doenças mentais, as pessoas têm com relação às doenças mentais, porque quando eu digo assim, se eu tenho gastrite, eu logo busco o tratamento bem no início da gastrite. Mas quando eu tenho depressão, eu tenho vergonha, inclusive, de dizer que vou a um psiquiatra. Como se o psiquiatra não fosse o médico, né, que fosse cuidar também de minha saúde. Então, quando eu tenho esse contexto da juventude, quando eu tenho essa família que muitas vezes não está atenta nem sensível ao jovem, esse problema pode se transformar numa bola de neve e quando ele chegar na vida adulta, isso pode estourar. Olha como é sério. E está prejudicando quem? O jovem. A formação desse jovem. A formação psíquica desse jovem e a formação social, porque ele está numa transição para no futuro se tornar um profissional, né? Para no futuro ele se tornar aí um cidadão agindo na sociedade. Então isso é bem delicado, é bem complexo. O segundo ponto é que é um problema de saúde pública, é um problema que precisa ser tratado. Nesse segundo argumento, eu posso ressaltar que houve sim avanços no SUS, na saúde pública, no tocante ao tratamento de problemas mentais. Nós temos unidades específicas disso. Mas ainda há uma demanda crescente, né? A demanda é crescente, ainda há uma carência num tratamento eficaz, num tratamento suficiente, num tratamento permanente, porque isso é necessário, em terapias que sejam eficazes mesmo. E aí se torna um problema de saúde pública, porque afeta a sociedade, trazendo aí várias consequências, e a consequência de maior alcance aí, a mais extrema aí é o suicídio, né, dentro de uma sociedade. E nós temos também os gastos que o poder público precisa ter para cuidar da saúde mental da população. Então, por isso que se destaca como um problema de saúde pública, porque é um problema da população e que precisa ser tratado quanto antes, com a maior eficiência e suficiência que houver. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido como vocês podem aí construir ideias, a elaborar um texto com informações bem pertinentes acerca dessa questão problema. Vamos para a conclusão? Tá? É chegado o momento da gente pensar em solucionar este problema, pelo menos amenizar este problema, porque é uma questão humana bem delicada. É importante ressaltar que esse problema precisa sim ser combatido, né? Precisa sim ser amenizado. Vamos usar esta palavra que é bem melhor, porque é um problema que acomete a vida do ser humano e acaba por comprometer a sua saúde. Pode-se destacar, sim, um olhar mais atento da escola e da família para que percebam aí o comportamento desse jovem, a fim de o quanto antes, precoce mesmo, levar esse jovem para um tratamento profissional, para um tratamento específico. Também há de se considerar que o poder público precisa ampliar sua rede de apoio, de atendimento e de tratamento no setor da psiquiatria para a saúde mental, bem como nas terapias com psicólogos,
porque nós precisamos cuidar desta população que está, sim, em formação, tá? Então, mais ou menos esse caminho, essa ideia que eu proponho aqui nesta videoaula para que vocês possam desenvolver um texto bem tranquilo, bem eficiente, um texto bom, com argumentos bem persuasivos, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que a professora Alciele Nobre tenha realmente passado o que vocês precisam compreender. Redação precisa ser orientada, mas precisa ser executada. Quero que você escreva um texto bem bacana, para que se possa realmente praticar a escrita e assim arrasar no Enem. Gostaram do vídeo? Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, nós podemos interagir muito mais. Nossa aula pode estar muito mais além da publicação desse vídeo, certo? Então espero por você na nossa próxima aula.